Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Depois de uns louvores animados desses, até vontade de continuar louvando e deixar a palavra um pouquinho mais para frente. Mas a Bíblia diz que há tempo para tudo. E agora nós vamos para a meditação da palavra do Senhor. E convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de 1 Reis. Fica lá no Velho Testamento. 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19. Vamos ler do verso 19 ao 21. Amém? Diz assim o texto sagrado: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque que te tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradeço, Senhor, pela porção da tua palavra. Que o Senhor nos ajude a entendê-la e nos ajude também, Senhor, a colocar em prática. Eu te suplico, Senhor, que me use como um canal de bênção, como um anunciador dos teus preceitos, em nome de Jesus. Amém. Você que ficou de pé pode sentar. O texto que nós acabamos de ler, ele retrata um relato da história de um dos maiores profetas da história de Israel. E especificamente esse texto vai tratar de um chamado na vida de Eliseu. E o chamado é uma missão, é algo específico, é um convite que nós recebemos. Todos nós temos um chamado. Eu creio que se você ainda não entendeu, o seu chamado é o seu desafio procurar entender. Todos nós temos o nosso chamado de Deus, principalmente aqueles que já aceitaram a Jesus como seu Salvador, está andando aí a passos largos em direção ao seu chamado. E como eu falei, o chamado é um convite, é uma missão que é dada por Deus para você executar durante toda a sua vida, certo? A sua missão, quem vai saber vai ser você e Deus, certo? E só que para você exercer esse seu chamado, primeiro você precisa reconhecer ou identificar. Uma vez que você identifica o seu chamado, aí sim, o próximo passo é seguir ou obedecer ao seu chamado. Isso que é muito difícil. São duas coisas que são extremamente difíceis. Primeiro, identificar. E segundo, se o chamado de Deus para a sua vida não for aquilo que você talvez sinta prazer, não goste ou tenha sonhado desde criança, ou algumas pessoas te direcionaram para isso, você vai acabar até se frustrando, porque não era aquilo que você queria, mas era aquilo que Deus projetou e planejou para a sua vida. Por que é importante
reconhecermos e atendermos ao nosso chamado. Porque o chamado, ele vai ser o nosso objetivo de vida. Você vai viver aqui na terra para cumprir esse chamado. Você tem um objetivo. E quando você perde esse objetivo, você vai ficar um pouco perdido aí. Por isso que tem gente que desiste, tem as dificuldades, tem as provas, as lutas. E aí, se você não estiver focado no seu chamado, você vai desistir. É por isso que muita gente desiste da sua carreira cristã e desiste não só da carreira, mas desiste também de viver, ou desiste de ter prazer nas coisas de Deus, porque perderam o foco no seu chamado. Amém? Então, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, é possível identificarmos alguns sinais ou alguns requisitos que nós precisamos fazer, que vai nos ajudar a identificar o seu chamado. E o que eu consegui, que Deus me mostrou na sua palavra, e eu consegui entender claramente, é que primeiro, para você ser chamado ou receber o seu chamado, precisa estar trabalhando. No versículo 19 vai dizer que Eliseu estava fazendo o quê? Trabalhando. Então, meu irmão, se você quer receber o seu chamado de Deus, primeiro você precisa fazer alguma coisa. Você precisa estar trabalhando. E tem vários exemplos na Bíblia de pessoas que receberam o seu chamado quando estavam trabalhando. O exemplo disso é Davi. Quando o profeta chegou na casa de Davi, ou na casa do pai de Davi, onde era que ele estava? Trabalhando. E esse trabalho, ele vai gerar prosperidade. Tenha certeza. Então, meu irmão, você que aceitou a Jesus e que se diz ser o servo do Senhor, você precisa trabalhar. Trabalhar não é só na vida secular, não. Trabalhar é você exercer uma atividade física ou mental. Essa é a definição de trabalho. Então você precisa fazer algo secularmente e precisa também exercer algo, trabalhar na obra de Deus. Não, mas eu estou orando, estou esperando receber o meu chamado. Mas enquanto você não recebe ou não identifica esse seu chamado, você precisa colocar a mão na massa. E é muito interessante que Elias, ele vai passar por Eliseu e observa que ele está trabalhando, é um agricultor. Hoje em dia, quem valoriza um agricultor, um gari, um recepcionista, né? As pessoas valorizam aqueles que têm um cargo, uma posição mais elevada, mas são as coisas simples que nós podemos fazer, tanto na nossa vida particular, na nossa vida secular, como na obra de Deus, como no reino de Deus. E esse trabalho, meu irmão, vai gerar também experiência. Eu não sou tão velho, mas eu já fiz de tudo um pouco. E tudo isso trouxe o que para mim? Aprendizado, experiências, características que nós vamos desenvolver para quando chegar a exercer o nosso chamado, a gente vai estar pronto, vai estar experiente. Tá certo? Então, primeira coisa que você tem que aprender nessa noite é que você precisa trabalhar. Vai fazer o quê? Não sei. Olha aí os campos. Olha que a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Amém? Então, primeira coisa, enquanto Eliseu estava trabalhando, estava vindo em direção dele um profeta. E esse profeta, quando ele passa por Eliseu, ele joga a capa. E essa capa, Eliseu dá a entender, o texto deixa claro, que Eliseu entende
que há algo de especial naquela capa. Essa mesma capa, Elias usou para abrir o rio Jordão. Só ele tocar no rio, as águas se abriram. Então Eliseu sabia o peso daquela capa. Sabia que a partir daquele momento ele sentiu um convite, um chamado. E ele foi chamado para ser profeta? Não. O texto não deixa claro isso. O texto deixa claro que ele foi convidado. Certo? Eu estou falando deixa claro, mas não é tão claro assim, né? A gente percebe assim, que quando ele joga a capa, ele diz o seguinte: olha, Elias, deixe primeiro eu ir beijar. As palavras são realmente essas, né? Deixa eu ir beijar a meu pai e a minha mãe. Certo? Então, ele quis o quê? Se despedir do seu pai e da sua mãe. Isso mostra que ele tinha o quê com seus pais? Tinha respeito e honra a seus pais. Imagine, ele sente ali que ele recebeu um convite para sair, mas Elias, e aí imagina que ele não volta para se despedir dos seus pais. Ele está respeitando os seus pais? Não. Então, Eliseu, ele sabia que um dos mandamentos é honrar pai e mãe. E é um mandamento que tem promessa. É o único mandamento que tem promessa. Olha, honra a teu pai e a tua mãe. Para quê? Para que se prolongue os seus dias na terra. E como é que você vai exercer o seu chamado se você tiver uma vida muito curta? Se você não obedece, não honra os seus pais. Certo? Então esse chamado, esse convite, ele vai na sua direção. Quando você honra também a seus pais, que eles são o seu pai e a sua mãe. Tá certo? E quando nós fazemos isso, e aí, contrário à teologia da prosperidade, mas eu quero falar isso, que é a prosperidade de fato. Porque quando nós seguimos esses requisitos, quando Deus chama Abraão, a primeira coisa que Deus fala para Abraão, ele diz: olha, Abraão, eu vou te exaltar. Teu nome vai ser reconhecido. Eu vou exaltar o teu nome. Você vai ser próspero. Por que Deus vai usar alguém que também tem prosperidade? Porque se você vê uma pessoa mal sucedida, que nunca conseguiu nada na vida, vai aconselhar alguém. Não estou dizendo que alguém não possa aconselhar, mas se chegar alguém aqui, vem passando um morador de rua, e aí ele vem pregar aqui, ou vai te dar uma lição que tu vai achar o caminho aí para ir para o céu. As pessoas vão dizer: esse aí? Certo? Agora você começa a vir com um certo já sinal de bênção de Deus na sua vida, um sinal de prosperidade, não só financeira, mas espiritual. E de sabedoria. Que prosperidade, gente, não é só dinheiro, não. Você pode ter o dinheiro que você quiser na sua vida, mas se você não tiver a bênção de Deus, você não vai usufruir. Isso não é prosperidade, isso não é só ter dinheiro. Prosperidade é você viver uma vida abençoada por Deus. Isso sim é prosperidade. E segundo, vamos observar o seguinte: nos dias de hoje, nós conseguimos perceber, eu consigo, na minha experiência cristã, várias pessoas que dizem o seguinte: olha, eu sirvo a Deus, eu não sirvo a homens, eu não sirvo a pastores, eu não sirvo a líder, eu faço o que eu quiser. Mas aqui está um exemplo.
de uma pessoa que recebeu apenas uma capa sobre a vida dele, que recebeu uma unção profética na vida dele, e ele simplesmente ele vai, se despede dos seus pais e faz o quê? Olha o que diz o final do versículo 20. Ele diz, olha, eles vai e volta, porque te tenho eu feito. Em outras palavras, ele está dizendo, você entendeu, né, o que eu fiz com você agora? Entendeu? Pronto, então vá lá, se despeça dos seus pais e volte. E no versículo 21 ele vai dizer, no finalzinho ele vai dizer que depois que eles comeram, ele se levantou e ele seguia e servia. Servia a quem? A Elias. Certo? Então, outro requisito para você reconhecer o seu chamado e também exercer, você vai precisar servir a homens. Você vai precisar estar debaixo da autoridade de alguém. Observe que Eliseu não vai ser profeta aqui de primeira, não. Ele vai passar toda uma vida de aprendizado, de experiência. E não foi só Elias que fez isso. Quem lembra aqui quem era o auxiliar número 1 de Moisés? Josué. Opa, alguém gritou ali, Josué. Josué era o profeta de Deus quando Moisés estava vivo? Não. Mas ele servia a quem? Servia a Moisés. Ele estava debaixo da autoridade de Moisés. Então, meu irmão, não venha com essa de dizer que pastor não manda em mim, que líder não manda em mim, que o prefeito, um juiz, todos nós estamos debaixo de autoridades. E nós precisamos aprender a respeitar, não só respeitar, como também a honrar, a reconhecer, certo? E na Bíblia diz vários conselhos, e ele diz, se vocês não honram, não obedecem a pai, mãe, as autoridades que estão vendo, como vão obedecer a Deus a qual vocês não estão vendo? Vocês precisam, nós precisamos enxergar isso. Muitos conselhos. Às vezes nós recebemos conselhos. O pastor ou o seu líder chega para você e diz, olha, fulano, faz isso. Na Bíblia diz, olha, faz isso. Vai ser bom para você. Vai ser bom para o reino dos céus. Faça. Você diz que nada. Eu faço o que eu quero. Rapaz, está precisando de alguém ali na portaria para limpar a igreja, para zelar, para cuidar das crianças, para ensinar. Não. Não é assim não. Certo? Nós precisamos entender que a autoridade nós devemos obedecer. E também honrar. Reconhecer que nós estamos abaixo. Por quê? Imagine que Eliseu e Josué, suas respectivas épocas, imagine que Josué recebia uma ordem de Moisés e ele dizia, não, não vou fazer isso não. Primeira coisa que Moisés tinha feito, ele disse, meu amigo, você vai aprender a ser um discípulo, para depois você vir e me servir, porque até então você está me atrapalhando. E é isso que acontece. Nós acabamos atrapalhando as coisas quando nós não honramos as autoridades e não reconhecemos que isso é necessário para o nosso aprendizado. E quando nós crescemos na vida, avançamos na idade, você vai observar que quando nós pulamos algumas etapas, algo vai fazer falta lá na frente. Quando você pula algumas etapas, por exemplo, quando uma criança, acontece muito com as crianças do sexo feminino, elas amadurecem primeiro, ligeiro, rápido, diferente dos meninos, né?
Os meninos brincam, continuam brincando, enquanto as meninas já estão querendo namorar, casar, brincar de casinha. Elas são mais avançadas. Então, se rapidamente aquelas crianças, ela pular a adolescência delas e já ir para a fase adulta, o que vai acontecer com elas? Lá na frente, ela vai sentir falta. Algo ela precisou aprender naquela fase que ela não aprendeu. Então enquanto nós ainda não entendemos ou não identificamos o nosso chamado, nós precisamos estar subordinados a essas autoridades para quê? Para que a gente venha aprender. Certo? E esse aprendizado vai ser bom para nós. Vai trazer prosperidade. Porque nós somos alguém que obedecemos. Eu já fiz, como eu estava falando, já várias coisas nessa vida. Estudei eletricidade, mecânica, enfim. Eu sou mecânico? Não sou. Eu sou um eletricista? Não sou. Ah, meu chamado é ser um eletricista. Não, mas eu conheço os princípios da eletricidade e se precisar na casa do Senhor, ou na minha casa, ou na casa de alguém que estiver precisando trocar uma lâmpada, fazer uma instalação de outra tomada, eu vou saber por quê. Porque eu aprendi, eu trabalhei, eu me dediquei para isso. Agora isso vai ser, eu vou só trocar lâmpada. Não, tudo isso vai servir de aprendizado. Alguém chegou para mim, você troca aquela lâmpada? Tá bom, eu vou lá, vou trocar. Beleza, no dia que precisar, eu vou estar apto, porque eu aprendi na teoria e aprendi na prática. Então a prática na vida cristã é o quê? É obedecer de fato. Não é só a gente saber que tem que obedecer e ficar por isso mesmo, não. É quando você receber um convite, um conselho, ou até uma ordem, que nós possamos, de fato, colocar em prática. Tá certo? Então, quando nós servimos, nós estamos também recebendo uma ação profética na nossa vida. É fato, gente. Eliseu, ele estava simplesmente disposto a obedecer tanto a voz de Deus como a autoridade de Elias. E como é que eu sei que agora eu entendi o meu chamado? Eu estou disposto, estou trabalhando, né? Estou trabalhando na obra de Deus, sou um evangelista, sou um ministro de louvor, já honro pai e mãe, eu estou sempre obedecendo às autoridades. Mas quando eu entender esse chamado, como é que eu sei que é o meu chamado? Porque às vezes a gente tem um sonho, né? Por exemplo, tem pessoas que têm um sonho de ser cantor. Aí ele tem uma oportunidade no ministério de louvor, aí ele diz, opa, achei o meu chamado. Só que muitas vezes esse chamado é um desejo seu e não é o seu chamado de Deus para a sua vida. É algo que vai acrescentar na sua experiência. É algo útil que você vai fazer, mas talvez não seja o seu chamado. Mas como é que nós sabemos que entendemos o nosso chamado? Quando chegar lá, essa hora, ou quando nós percebermos, opa, esse agora é o meu chamado. Eu aprendi uma coisa, que quando nós entendemos o nosso chamado, nós vamos enxergar as coisas de forma espirituais. E aí eu vou citar para vocês, eu acredito que muitos aqui conhecem a história de Eliseu. Eliseu foi um dos profetas que mais fez milagres em Israel. Até ressuscitar pessoa, ele ressuscitou. Tá certo? Ele fez várias coisas. Mas tem um fato na história de Eliseu que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, em 2 Reis, no capítulo 6, verso 15. Segunda Reis, capítulo 6, verso
15. Diz assim, ó: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, essa passagem que nós lemos agora, ele está contando, está mostrando aqui, evidenciando que uma pessoa, quando tem o seu chamado ou entende, ele enxerga as coisas de modo espirituais. E aquele moço, ele está desesperado. Pelo menos na minha Bíblia aqui tem exclamações e tem letras maiúsculas, demonstrando aqui, expressando que o homem ficou desesperado. Quando ele viu o exército cercando aquela região, ele disse: ai meu Deus, o que nós vamos fazer agora? Olha a quantidade de soldados que estão nos cercando. E Eliseu olha para o rapaz e diz: não temas, não te preocupa, porque o nosso exército é maior do que o exército deles. E quando nós estamos com dificuldades, com lutas, que nós enxergamos as coisas de modo espirituais, nós vamos ver com os olhos espirituais que o Deus que batalha a nosso favor tem um exército numeroso a nosso favor. Por quê? Porque você está exercendo um chamado, e o chamado, o dono do chamado, é maior do que qualquer outra coisa. Então, meu irmão, não te preocupa. Quando você enxergar o seu chamado, você vai ver as coisas de modo espirituais. Vocês vão ver que essas dificuldades que nós passamos, quando nós olhamos com os olhos espirituais, vocês vão ver que isso não é nada. Deus está conosco. O nosso desespero é que faz com que nós ficamos desesperados. Dizer: ai meu Deus, e agora como é que vai ser? E nós não confiamos naquele que nos chamou para a perfeita e boa obra. E nós temos que crer. O justo viverá pela fé. De fé em fé. Significa que nós vamos ter fé hoje, vamos ter fé amanhã, vamos ter fé depois da manhã. Por mais que as circunstâncias mostrem que tudo está indo ao contrário. Mas creia que Deus está ao nosso favor e nada foge do controle dele. Nada foge do controle dele. Se você pensa que você vai perder essa causa, que se você pensa que você não vai exercer o seu chamado, meu irmão, comece a enxergar as coisas de modo com os olhos espirituais, que você vai ver o tanto de cavalos e carros de fogo que está ao seu redor. Você não está vendo na sua casa, enquanto você dorme, tem uma ação sobrenatural sobre a tua vida. E é isso que nós precisamos crer. Não é só dizer: oh meu Deus, eu creio, mas é de fato. Nós somos como criança, que não temos a experiência ou a calma, a tranquilidade de parar um pouquinho e orar. Não, peraí. Deus me separou para essa obra e Ele vai completar até o último dia. Tenha certeza disso. Eu creio que o recado que Deus trouxe essa noite foi para que nós creiamos que Ele é o dono do nosso chamado. E Ele vai completar esse chamado até o último dia.
Ou você creia ou você não creia. Mas Deus, se Ele lhe chamou, Ele vai te honrar. Ele vai completar essa obra que Ele já começou. Amém? Fique de pé, vamos orar. Eu creio que enquanto nós oramos, enquanto nós adoramos a Deus, há uma unção sobrenatural sobre a nossa vida. Glória a Deus! E assim como aconteceu na vida de Eliseu, se você crê, meu irmão, você vai ver muito mais do que o que aconteceu com a vida de Eliseu. Eliseu chega para Elias e diz: olha, Elias, eu quero nada mais, nada menos do que a unção dobrada. O que é que ele diz? Ele disse: ó, Elias, tu és um grande profeta, mas tudo que tu fez eu quero fazer em dobro. E a Bíblia diz que isso foi concedido a ele. Então, meu irmão, nosso desejo nessa noite é que a nossa ação não seja, a nossa unção não seja só dobrada, que essa unção ela seja triplicada, quadruplicada. Assim você crê com os olhos da fé. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesta noite, Senhor, está aqui a tua igreja, está aqui, Senhor, o teu povo, que um dia, Senhor, entregou a sua vida nas tuas mãos, Senhor. E eu te peço, Pai, que o Senhor capacite, que o Senhor prepare cada um de nós, Senhor, para a obra que Tu tens a fazer na nossa vida e através da nossa vida, Pai. Que a unção, Senhor, que veio sobre a vida de Eliseu, Senhor, possa vir muitas vezes mais sobre a vida do Teu povo, Pai. Porque eu creio, Senhor, que quando essa igreja entender, Pai, o chamado aqui para esse bairro, para essa cidade, Pai, eu creio que muitos testemunhos nós vamos ouvir. Muitas pessoas vão ouvir falar, Senhor, do Teu nome através dessa igreja. Senhor, assim como eu falei, Pai, na reunião da liderança de multimídia, Senhor, que um dia nós vamos ver as pessoas testemunhando, Pai, que viram na internet, que viram no Facebook, o Deus a qual nós servimos, Deus. E eu creio que cada um aqui, Senhor, tem a sua missão, seu chamado para exercer, Pai, na Tua obra. Então nos capacita, nos direciona, Pai, nos limpa, nos separa, Senhor, para o Teu chamado, em nome de Jesus. Amém.